Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história daquela, sabe? É sobre uma jovem lá do país de Gales e como a determinação dela começou uma coisa, nossa, algo muito maior do que ela podia sequer sonhar. Pensa comigo, como é que a força de vontade de uma única pessoa pode de repente virar um movimento global? É exatamente isso que a gente vai desvendar. A busca de uma menina por um livro que acabou mudando o mundo. Vamos lá? Então, vamos voltar no tempo. Imagina o país de Gales, lá no final do século XVIII. É nesse cenário que a gente conhece Mary Jones, uma menina de família muito, mas muito pobre mesmo, numa época em que ter um livro em casa era, olha, um luxo para pouquíssimos. E para a gente entender o tamanho do sonho dela, é preciso sacar uma coisa. Bíblias eram verdadeiros tesouros. Não era tipo hoje que se entra numa loja e compra. De jeito nenhum. Para a família da Mary, ter uma Bíblia era simplesmente impensável, sabe? Totalmente fora da realidade deles. E olha só, ela tinha só 8 anos de idade. 8. Depois de ouvir as histórias da Bíblia na igreja, ela botou na cabeça, fez uma promessa para si mesma: um dia eu vou ter a minha própria Bíblia. Um sonho que, para qualquer um que olhasse de fora, parecia impossível, né? Só que para Mary, essa palavra impossível parece que não existia no dicionário dela. O que veio depois foi uma jornada de anos. Anos de muito trabalho, de uma dedicação implacável para fazer aquele sonho virar realidade. E que jornada, hein? Foi longa, cheia de percalços. Aos 10 anos, finalmente abriram uma escola por perto. E ela, claro, agarrou a chance de aprender a ler com unhas e dentes. Aí, dos 11 aos 14, ela passou anos juntando moedinha por moedinha. Teve até um baque gigantesco no meio do caminho, sabe? O pai dela ficou doente e ela teve que dar toda a economia de um ano inteiro para ajudar a família. Mas desistir, jamais. Ela continuou e, com 15 anos, finalmente ela tinha o dinheiro que precisava. Mas como é que ela juntou essa grana toda? Olha, fácil não foi. Ela fazia de tudo. Catava lenha para os mais velhos, cuidava dos filhos dos vizinhos, criava galinhas para vender os ovos. Chegou até a aprender a costurar, porque assim conseguiam os trabalhos que pagavam um pouquinho melhor. Cada centavo ali foi ganho com muito, muito suor. Então, imagina a cena. 6 anos juntando dinheiro. 6. Mary finalmente tinha a quantia certinha. Mas o que ela nem desconfiava era que o maior desafio da vida dela ainda estava para começar. O pastor da igreja dela deu a dica. Olha, Mary, o único lugar que talvez tenha uma Bíblia para vender é na casa de um reverendo, o Thomas Charles. O problema? Ele morava a 40 quilômetros de distância. 40 quilômetros? Para a época, era uma viagem e tanto. E tem um detalhe aqui que, nossa, diz tudo sobre a situação dela. Para não estragar o único par de sapatos que ela tinha, a Mary fez quase todo o trajeto descalça. É isso mesmo, ela carregou os sapatos na mão para poder calçar só quando chegasse lá na cidade. É de cortar o coração, né? Então, depois de andar o dia inteirinho, completamente exausta, ela finalmente chega na casa do reverendo Charles, só para ouvir a pior notícia possível. As Bíblias acabaram. As últimas já têm dono. Pensa no baque. 6 anos de esforço para nada. A gente mal consegue imaginar o que ela sentiu. Ali, a decepção foi tão grande que ela não aguentou. Mary simplesmente desabou a chorar. E no meio das lágrimas, ela contou tudo para o pastor. Falou dos 6 anos juntando dinheiro, do trabalho duro, da longa caminhada de 40 quilômetros que ela tinha acabado de fazer. E foi nesse exato momento, nesse ponto de tristeza profunda, que a história pessoal da Mary Jones começou a virar outra coisa. Algo muito, muito maior. Aquela dor, aquela determinação toda, acabaram plantando uma sementinha que ia florescer de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, podia prever. A história dela mexeu tanto com o reverendo Charles que ele simplesmente não conseguiu dizer não. Ele foi lá, pegou uma das Bíblias que já estavam prometidas para outra pessoa e deu para ela. O sonho da Mary finalmente estava realizado. Mas acredite, a história está longe de acabar aqui. O reverendo Charles ficou tão, mas tão impressionado com a história da Mary que ele não guardou para si. Ele contou para outros líderes religiosos e a reação foi a mesma. Todos ficaram tocados e chegaram a uma conclusão muito forte. Ninguém, nunca mais, deveria passar pelo que aquela menina passou só para ter uma Bíblia. E essa ideia deu início a um verdadeiro efeito dominó. E essa convicção não ficou só no papel, não. Ela virou ação.
Em 1804, totalmente inspirados pela jornada da Mary, aqueles líderes fundaram a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. O que começou por causa da caminhada de uma menina virou a primeira de muitas sociedades. Hoje, existe uma aliança global de sociedades bíblicas ativa em mais de 200 países e territórios. É a prova viva do poder daquela sementinha plantada lá atrás. E a conclusão disso tudo é simplesmente impressionante. Aquela busca de 6 anos, aquela caminhada de 40 quilômetros de uma adolescente pobre, não deu a ela só o livro que ela tanto queria. Aquilo foi a faísca. A faísca que iniciou um incêndio global, que criou uma rede de organizações que há mais de 200 anos se dedica a traduzir, publicar e distribuir a Bíblia em milhares de idiomas por todo o planeta. A história da Mary Jones deixa a gente com essa reflexão, né? É impressionante como a determinação de uma pessoa focada num sonho que era só dela pode criar ondas de impacto que atravessam séculos, que cruzam o mundo todo e mudam as coisas de um jeito que a gente nunca esperaria.